Olá, gente! Está no ar o Visão Parlamentar, que recebe hoje a deputada do PT, deputada Gleice Jane, que é graduada em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, deputada, a senhora que é professora do ensino fundamental, ensino médio, sindicalista, atuante em vários projetos sociais e conhecida por isso, né, que te trouxe a Casa de Leis também, né, com essa quantidade de votos também, assumir agora aqui na Casa de Leis. Deputada, qual é a bagagem que traz e a responsabilidade também quanto a assumir, sabendo que a senhora vem dessa demanda da população que já conhecia esse seu trabalho de atuação nessa linha aí social? Bom, é um prazer estar aqui, né? Estar aqui na casa e também estar aqui nesse diálogo com vocês. Eu acho que é muito importante a gente poder falar sobre esses assuntos, né? Os assuntos que nos trazem até a uma casa de lei e quais as nossas responsabilidades. Bom, a minha trajetória é uma trajetória toda construída na luta social, né? E uma trajetória construída a partir sempre da representatividade de um projeto e de muitas histórias juntas, né? Então, quando eu chego aqui na casa, eu chego junto com muitas pessoas, com muita gente, com muitos sonhos, com muitas vontades, né? E de muitos projetos para o Mato Grosso do Sul. Então, eu me sinto aqui hoje parte de um processo que envolve muitas pessoas cumprindo a função de deputada, mas esse mandato não é um mandato meu, é um mandato de todas essas pessoas que caminharam com a gente nesse processo. Deputada, como representante desses movimentos sociais e dessa segunda cidade de Mato Grosso do Sul, que é Dourados, como é que a senhora sente esse andar no Legislativo? Porque a senhora, né, o Legislativo, ele fica mais, ele não tem a caneta, né, não é no Executivo, então, assim, vai por outros caminhos até conseguir chegar e alcançar lá o seu eleitorado, lá a sua representação enquanto sindicalista, representante das mulheres, representante dessas causas sociais. Como é que a senhora está sentindo, deputada? Como é que vai ser esse andar no Legislativo, né? Com as dificuldades que às vezes o Legislativo tem, porque não tem a caneta, não é executivo, mas o que a senhora já está sentindo que dá para alcançar enquanto parlamentar e para chegar na ponta junto aos seus representados? Olha, embora eu nunca tenha tido a experiência de estar nesse lugar de representação dentro da Casa de Leis, eu sempre fui muito atuante nos movimentos e muito participante das câmaras municipais, que é onde está mais perto da gente. Então, Dourados, eu sempre acompanhei muito o Poder Legislativo, estando no lugar de sociedade, né? Então, eu sempre estava nas sessões, acompanhando o processo, fazendo reivindicações, em diálogo com os vereadores e com as vereadoras. Então, essa experiência de um outro lado eu sempre tive, sempre acompanhei muito esse dia a dia da Câmara Municipal. Agora, nesse lugar de deputada, né, e do Legislativo Estadual, eu tenho compreendido esse processo. Assim, eu entendo que o Poder Legislativo ele é um poder. Embora ele não tenha o poder da caneta, mas ele é um poder também, né? A gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e todos eles têm que caminhar de forma eficiente para que a sociedade realmente tenha, né, seja beneficiada. Então, eu sinto que neste lugar eu posso trazer as pautas da sociedade, a gente pode fazer grandes debates aqui, a gente quer fazer audiências públicas, seminários, a gente quer debater com a sociedade, criar um espaço de debate, que eu acho que esse é o debate, é o espaço, inclusive o melhor espaço para que a sociedade faça parte. E aqui a gente provoca o Poder Executivo para que o Poder Executivo execute esses projetos. Então, eu estou me sentindo bastante animada, né, e privilegiada por poder representar toda essa história aqui. Obviamente que nesse início tem sido um início ainda de adaptação, de conhecimento, de saber como funciona, todos os ritos da casa, mas em breve a gente quer colocar tudo isso em prática. Deputada, a responsabilidade deve aumentar um pouco mais enquanto saber que Mato Grosso do Sul tem altos índices, né, de violência, de feminicídio.
como membro da Comissão em Defesa das Mulheres, né, da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar, o que a gente pode esperar do mandato, deputada? Quais são as demandas que já estão vindo, que a senhora já tinha, né, enquanto até candidata, já que Mato Grosso do Sul tem esse alto índice? Lembrando que também durante a audiência pública foi muito falado, enquanto a ministra estava aqui, que Mato Grosso do Sul tem um alto índice por conta que também temos onde registrar, as mulheres procuram ajuda e é muito bem divulgado os canais para que as pessoas sejam alcançadas, né? Tem uma rede de apoio, já alguns estados parece que não tem essa violência, mas às vezes não tem nem o alcance das pessoas. Então, Mato Grosso do Sul tem esse registro. Qual é a demanda, deputada? As demandas são gigantes. Assim, durante o processo da campanha, eu fiz esse exercício de dialogar muito com várias pessoas em vários municípios. E a pauta da violência contra as mulheres e contra as crianças foi gritante, né? Então, acho que essa é uma pauta que a gente vai ter que trazer isso com muita seriedade para dentro da casa e por meio desse debate, trazer o Poder Executivo, a gente poder dialogar com a sociedade, a gente construir mais elementos de proteção às mulheres, né? Há uma reclamação muito grande das mulheres também em torno de o Estado não tem protegido o suficiente as mulheres. As mulheres ainda têm medo de fazer uma denúncia, né? Então, mesmo aqui no Mato Grosso do Sul, onde a gente tenha já alguns segmentos, né, e instituições e uma delegacia da mulher que esteja funcionando, mas a delegacia da mulher, por exemplo, não funciona 24 horas. Então, ela precisa funcionar para atender, porque o índice de violência ele é maior no final de semana, né? Então, justamente no momento em que a mulher mais precisa, a delegacia está fechada. E nós precisamos ter um cuidado maior com essa política das mulheres e das crianças no Mato Grosso do Sul. E é importante também lembrar que quando a gente fala de mulheres e crianças, a gente está dizendo que o índice de violência contra as crianças, ele também é maior contra as mulheres, contra as crianças meninas, né? Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso sobre isso. Acho que no Mato Grosso do Sul merece... a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul a primeira Casa da Mulher Brasileira, e não foi implementada aqui à toa, é justamente porque nós temos um alto índice de violência contra as mulheres, mas na região de Dourados a gente tem uma demanda urgente e precisamos construir isso com o governo federal, governo estadual, governo municipal, né? Um espaço, não sei qual o nome que nós vamos dar, nós já tivemos uma casa-abrigo em Dourados, que o prefeito Tetila instituiu justamente por uma necessidade do movimento de mulheres, era uma casa que tinha apoio municipal e estadual, e eu penso que nós precisamos retomar essas políticas e garantir que as mulheres de fato sejam protegidas, tanto protegidas na sua denúncia, como efetivamente protegidas, né, após essa denúncia, e que tem um acompanhamento dessas mulheres, porque hoje elas reclamam muito de que o Estado não dá essa proteção e muitas têm medo de fazer essa denúncia. Deputada, já que sua formação também na área da educação, a senhora acaba assumindo ali na Comissão de Educação, Comissão Permanente de Educação. E crianças também já é uma demanda que a senhora recebeu. Que bom que a senhora, junto nessa comissão, que acaba muitos projetos passando, né, para votação também na comissão, é isso? Com certeza, a educação para a gente vai ser um desafio grande e sobre essa questão da violência e educação, acho que é até importante a gente dizer, né, nos últimos dias a gente ouviu muita preocupação sobre a violência nas escolas e é importante a gente dizer que a escola é um lugar seguro. Porque a escola é um lugar onde a gente recebe muitas demandas de violência contra as crianças, a escola acaba fazendo todos os encaminhamentos de proteção às crianças, né? Então a escola é um lugar seguro, ela é um espaço que sempre fez o enfrentamento à violência e que tem dado essa segurança a crianças e adolescentes. Mas nós temos na pauta da educação, sobretudo neste momento, um debate que a gente precisa trazer com muita seriedade, que é a revogação do novo ensino médio. O novo ensino médio tem sido, para as escolas, um desafio muito grande, porque a forma como ele foi implementado, a gente tem vivenciado isso no dia a dia e ele tem sido um problema
para as escolas ao invés de trazer soluções, né? Até estive com o governo já e disse isso para ele, falei, olha, nós precisamos repensar esse modelo de organização das escolas, não só do ensino médio, mas de uma forma geral. A gente vive sobre muita burocracia hoje nas escolas estaduais e no processo educacional e a gente precisa olhar, ter um pouco mais de cuidado com as questões pedagógicas e pensar um pouco mais no que a gente quer formar. A educação forma, a educação transforma, a educação é por meio das escolas que a gente forma profissionais, que a gente cria o futuro do estado do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem que olhar para a educação olhando que futuro a gente quer e como a gente quer essas escolas nesse momento. Então acho que para a Comissão de Educação a gente vai trazer debates muito importantes nesse sentido. Já há uma organização assim nacional, deputada, em torno desse novo ensino médio, das secretarias de educação discutirem e chegar nacionalmente essa questão do novo ensino médio? Na verdade, esse novo ensino médio, a gente já viu uma organização desde a criação dele, né? E nós, os professores, as professoras das escolas, nos espaços que nós fizemos debate, nas audiências públicas, naquele momento, nós sempre nos posicionamos contra. Mas havia uma política nacional em que quis aligerar o processo, porque o novo ensino médio, ele começa lá no governo passado ainda, e no governo Lula anteriormente, começa um debate, mas chega no governo passado e ele é aligerado sem uma reflexão desse processo. Então essas organizações que são contra essa reforma, ela já existe já há algum tempo. Mas nesse momento a gente está vendo uma possibilidade de diálogo com o governo, né? A gente entende que é necessário realmente fazer uma discussão sobre o ensino médio, a gente acha que o modelo anterior também, acho que não era o necessário, mas não nesse modelo que está colocado hoje. Esse modelo atual, ele esvazia o conhecimento, ele enche os alunos de tarefas e de atividades, mas não tem um objetivo de formação científica e de formação intelectual desses alunos. Então a gente vê isso com muito prejuízo da forma como ele está sendo colocado hoje. E às vezes também para o corpo, né, da escola, corpo docente, porque o professor também, né, acaba tendo uma demanda quanto a esse novo ensino médio. Olha, eu vou dar um exemplo para você de quão difícil isso é. Eu sou professora, estava na sala até recentemente. Eu tinha 21 salas de aula, cerca de 800 estudantes para poder registrar a presença e nota e dar avaliação e tudo mais. Eu tinha encontro com muitos deles uma vez na semana, então eu não crio vínculo com esse aluno também não cria vínculo comigo, eu não tenho condição de preparar uma boa aula, porque é muitas salas de aula para atender ao mesmo tempo. Então, as condições dadas por esse novo modelo, ela é impossível. Não tem outra condição, acho que não tem outra palavra para dizer, ela é impossível realmente da gente efetivar a educação. É muito ruim para os alunos e para as alunas, é muito ruim para nós do corpo docente. Então, até agora a gente não está enxergando possibilidades de avançar nesse processo, porque ele tem prejudicado todo o processo educacional. Certo, então vem discussão por aí ainda, né? Vem bastante discussão por aí. Deputada, não tem como a gente não falar, né? A senhora assume uma vaga na Assembleia como primeira suplente da sigla. Lamentavelmente, perdemos o deputado Amarildo Cruz. Deputado, como membro do partido, conhecendo o deputado Amarildo e bem por dentro das propostas e das bandeiras que ele conseguia alcançar na Casa de Leis, é possível manter viva algumas pautas que estavam aí na mão do deputado Amarildo? Com certeza, né? Nós, dentro do PT, a gente faz um debate sobre as pautas de modo geral. Você percebe que todos nós aqui caminhamos numa mesma linha. E as pautas do deputado Amarildo são pautas nossas também. O deputado Amarildo trabalhava muito nas lutas sociais, numa política antirracista, né? Então a gente tem todo esse projeto também e a gente vem com esse mesmo olhar do deputado Amarildo, mas de um lugar diferente, que é o lugar de ser mulher, de ser feminista e da cidade de Dourados, onde a gente tem uma demanda muito grande dos conflitos indígenas. Então, em Dourados, a gente tem problemas seríssimos com a demarcação de terras indígenas, com a violência contra os povos, sobretudo contra os povos Guarani e Kaiowá.
A gente tem uma cidade que recebe a cada dia uma população de venezuelanos que chega todos os dias na cidade. A gente tem uma população gigante, a gente tem uma população paraguaia, a gente vê uma cidade de fronteiras, de todo tipo de fronteira, fronteira cultural, de fronteira próxima à fronteira mesmo do país. Então a gente traz para dentro desse projeto, né, todas as pautas do deputado Amarildo, mas de um lugar de aprofundamento de todas elas. Então eu acho que o Amarildo estará presente nesse mandato com certeza. Deputada, em poucas palavras, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar, o que a população espera da Gleice? Esperem, não da Gleice, mas do mandato. Né? Porque a Gleice é só uma representante nesse processo, mas a população pode esperar nesse mandato um espaço de diálogo, um espaço das lutas. Então, por favor, sintam-se parte desse processo. Esse mandato é da população, então a população deve trazer para dentro desse mandato também as suas pautas. Deputada, muito obrigada. Volte sempre. A TV Assembleia, as mídias sociais, é mais um canal, uma transparência para aproximar o cidadão a conhecer o seu parlamentar, a participar das decisões, das atividades parlamentares. E agora a senhora soma aí, né, junto aos 23, a essa nova jornada. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Contem sempre comigo e sintam-se parte também desse mandato, porque toda a imprensa também é parte desse processo e a gente quer, esse mandato é um mandato da classe trabalhadora, então é de vocês também. Obrigada, deputada. Acompanhe o Visão Parlamentar com a deputada Gleice Jane, do PT, aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhe também pelas nossas mídias sociais. Até o próximo.